Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã, um podcast exclusivo da Full Sail University que fala sobre carreiras e educação internacional. Você é brasileiro e quer desenvolver uma carreira ligada à economia criativa e tecnologias emergentes? Então aqui é o seu lugar. Eu sou Carol Olival, especialista em educação internacional e Community Outreach Director da Full Sail University. O tema do nosso episódio de hoje é inovação global e tecnologias emergentes. A convidada do nosso podcast de hoje é Renata Conde, coordenadora de Educação Internacional e Estudos Internacionais do Colégio Rio Branco. Rê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Rê, você é uma das professoras mais antenadas com cultura geek que eu conheço, e olha que eu conheço muitos educadores. Sei que você trabalha muito com os alunos a possibilidade de educação internacional. E aí a minha pergunta para você é como você enxerga as inovações tecnológicas que estão acontecendo agora no mercado e que estão mudando o nosso jeito de viver, de estudar, de trabalhar, de aprender, né? Como que você vê que os jovens têm se preparado para entrar em posições do mercado que estejam relacionadas com essas tecnologias emergentes? Isso é uma excelente pergunta, porque eu acho que a gente ainda vive, em alguns momentos, uma necessidade de adequação. Que adequação é essa? Por exemplo, um jovem, ou ele vai de cabeça e diz, quero trabalhar com redes sociais, para não falar o nome de uma rede social, ou ele fica muito com medo de, será que isso dá dinheiro? Será que isso é possível? Então, o que eu tenho visto, assim, essas tecnologias, aos poucos, e muitas vezes por conta do novo ensino médio no Brasil, que me refiro em especial, dos itinerários formativos e das possibilidades de eletivas, as pessoas estão começando a perceber que essas tecnologias viram carreiras, e essas carreiras elas não têm nome ainda. Então, eu entendo que essa transição está vindo aos poucos. A gente precisa, dentro da escola, ajudar o aluno a perceber que ele precisa estudar e que uma porção de conhecimento vai fazer com que daqui a 10 anos ele tenha uma carreira que ele não imaginava hoje, que não existe hoje e que não precisa ser engenheiro, advogado, médico para ser feliz e para ter sucesso, né? Ao mesmo tempo, existem essas tecnologias que estão sendo aplicadas a essas carreiras. E aí isso é um outro item que eu acho bem bacana. As pessoas começarem a sair daquela sala de aula enfileirada, sabe? E perceberem que elas conseguem construir conhecimento de outras maneiras, inclusive relacionando com as tecnologias emergentes. Então, a gente, por exemplo, no Colégio Rio Branco, a gente tem trabalhado com o ensino médio as questões de computador quântico, o que é isso, para que serve, DNA, tá? Você estudou em biologia, mas o que é isso, como é que está relacionado a tecnologias, e quase tudo de produção do aluno produtor de conhecimento está relacionado também à tecnologia. Então, pedir para o aluno gravar um podcast hoje em dia, eles pegam o celular, editam, fazem coisas brilhantes, algo que 5 anos atrás era de uma dificuldade tremenda. Então, eu entendo que, assim, a gente precisa ajudar o aluno a entender que isso vira carreira. E que essa carreira que a gente está ajudando a construir, a gente nem sabe ainda o nome dela, a gente não sabe onde que vai trabalhar, mas a gente sabe que dá para fazer. É quase que um aprendizado da comunidade toda junto, né? Porque o aluno aprende na escola, leva para casa, porque acho que tem isso também, né? O aluno não conhece porque a família provavelmente também não conhece, e aí ele vai aprendendo, vai levando para casa e vai tendo essa troca, né? E aí tem essa questão importante de a gente ter referenciais no mundo, pessoas que no mundo fazem o diferente, que usam as tecnologias emergentes de outras maneiras, para as crianças perceberem que é possível. Então, não vou falar em Steve Jobs, porque ele já se foi faz tempo, mas ele foi uma grande referência para uma porção de pessoas que estava se desenvolvendo em tecnologia um tempo atrás. Hoje em dia, eu vou até brincar que eu consigo listar um monte de formando da Full Sail como exemplo de pessoas que estão fazendo coisas fantásticas. Então, o que a gente precisa é mostrar que é possível, que já tem gente trabalhando e que essa conversa em casa ela fica mais fácil quando a gente consegue mostrar para o aluno e ele leva para casa com esse jeito, sabe? É interessante porque a gente teve um caso agora com a coisa dos itinerários, né, do novo ensino médio, a gente tem as eletivas. E a gente tem uma eletiva introdutória que a gente, num primeiro momento, batizou de carreiras criativas,
que é uma introdução às 8 áreas em que a gente tem graduação, né? Área de games, área de cinema e tal. E a gente chamava de carreiras criativas porque estão ligadas à economia criativa. E quando a gente achou esse nome, a gente falou, acertamos. E aí, entregamos essa eletiva. E no final, depois que os alunos terminaram, no ano passado, a gente foi fazer uma entrevista com os alunos, né? Para saber, fazer um focus group ali, para entender dos alunos como é que tinha sido deles. E foi muito interessante, porque a gente estava lá com 8 alunos de 15, 16 anos, que foram bem na eletiva. A gente queria alunos que se dedicaram e tal, que aproveitaram o conteúdo. E o feedback deles foi uma coisa para ser estudada, porque eu saí muito surpresa. Adoramos, gostamos muito. Legal, e vocês se enxergam trabalhando em alguma dessas áreas? Ah, não, porque eu quero ser engenheiro. Então, porque é esse olhar, assim, é ruim falar, mas é aquele olhar, será que isso dá dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas com essa carreira diferente que tem? Porque fica uma insegurança, né? Então, eu me lembro uma vez que você foi visitar o colégio e levou uma pessoa que tinha criado videogames. O Jameson, né? Isso. E aquele momento, para mim, foi um momento crucial de desenvolvimento para alguns alunos que eram muito bons em termos de criação, de desenho, e que não se enxergavam como pessoas qualificadas, profissionalmente, sabe? Qualificadas para seguir no mercado criativo nesse sentido, de vou desenhar, eu vou produzir arte. Né? E ali foi um divisor de águas, porque foi quando alguns disseram, não, eu já sei o que eu quero, e o que eu quero não é um curso de 4 anos de graduação tradicional, não é e assim cada um foi seguindo o seu rumo. Isso por quê? Porque a gente teve um exemplo de sucesso dentro de uma carreira diferente, nova, jovem, com coisas que eles viram que deu dinheiro, sabe assim? É possível, né? É possível. Mostra e que é possível. Eles não precisaram, enfim, fazer outras coisas. E, ao mesmo tempo, eu entendo que mostrou que é possível fazer algo e essa coisa vai dar errada e depois vai dar muito certo. Foi essa uma das falas que Nossa, eu me lembro ele muito teve disso. conosco, né? Deu tudo errado, eu achei que, né, eu lembro de ele falar algo assim, vou ter que voltar para casa dos meus pais, algo assim, e de repente conseguiu produzir algo que foi muito bom. Então eu acho que essa mentalidade do vai dar errado e depois vai dar certo, é uma outra coisa que a gente também precisa trabalhar nos jovens, sabe? De que não vai ser tudo, o caminho não vai ser livre o tempo inteiro. E exatamente porque tem os percalços que as coisas Mas é engraçado esse conceito de que numa carreira tradicional isso não vai acontecer. Exato. Porque acontece também, né? No nosso caso, a gente sentiu, além de tudo isso que você está falando, a gente sentiu uma barreira muito grande no nome. Criativas, carreiras criativas, desse medo da arte. E aí a gente mudou para carreiras do futuro. É o mesmo conteúdo, mas carreiras do futuro, eles entendem que não é uma coisa vou ser artista e me arriscar no mercado. E isso é seríssimo, e isso tem muito a ver com essas tecnologias emergentes, a meu ver, porque se a pessoa não se entende como criativa, alguém mediu a criatividade dela, alguém barrou a criatividade dela, sabe disso, né? A partir deste momento, você ser criativo, você tem que fazer determinadas coisas, a pessoa interrompe o processo de criação que levou a isso tudo que a gente comentou de tecnologia emergente, né? E de outras carreiras, outras formas de pensar o mundo. Então, eu entendo o que você falou, porque eu tive um aluno que disse, mas eu não quero nada de criativa. Eu falei, meu amigo, você quer estudar business. Deixa eu te contar, né? Business, depender do que você vai fazer, você vai ter que ser criativo à beça. E o criativo não quer dizer que você precisa inventar a roda, mas sim pensar outras formas de resolver problemas, né? Eu acho que a resolução de problemas é uma das principais formas de criatividade, na minha opinião. Eu acho que eu sou muito criativa porque eu resolvo uma porção de coisas com o mínimo de recurso, entende? É isso aí. E essa ideia de criatividade atrelada à arte, eu acho que ficou muito forte no nosso país
E talvez com eletivas, com optativas, com conversas, com cursos como esses que você comentou, a gente consiga fazer os alunos entenderem que não precisa ser escultor, sabe? Não é 8 ou 80, Não. né? É um momento interessante da educação. É. Eu sei que você já visitou inúmeras universidades internacionais e recentemente você esteve no nosso campus lá em Orlando. E aí eu fiquei muito impressionada que eu vi um material que você colocou na internet comparando um pouco assim na tua fala o que você viu lá e as estruturas das faculdades brasileiras. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho aqui qual foi a tua impressão como educadora do que você viu lá. Eu fico até arrepiada. Eu fico arrepiada, porque assim, eu ouvia muito sobre a Full Sail e sobre o campus, porque toda a maratona da criatividade, Tech Fest, Game Jam, que são atividades que nós participamos há alguns anos, né, com vocês, sempre tem aquele vídeo introdutório que mostra o campus. Mas chegar no campus e ver que, de verdade, a gente estava falando de pessoas em idade, né, de estudo ali na universidade, que estavam lidando com materiais reais e ponta de linha, uma estrutura fantástica, a ideia de que você pode, a faculdade fica aberta o tempo inteiro, eles podem, eu acho que eu ia acabar o curso em um ano, tá, Carol? 24 horas por dia. Eu não ia sair de lá, porque essa ideia de que se você está num fluxo criativo, você não precisa interromper porque está na hora de fechar, sabe? Isso foi muito impressionante. Mas eu vou trazer, assim, alguns pontos que me chamaram muito a atenção. O primeiro é a ideia de, a gente fazendo uma visita, a pessoa disse assim pra gente, vocês vão ver agora uma aula. E a gente chegou e era um estúdio. E era isso. E aí os alunos falaram assim, mas cadê o professor? Quem é o aluno? Porque estava todo mundo trabalhando e aquilo é aula de verdade, porque a mão na massa, eles estavam produzindo. Aí a gente foi para uma outra aula em que eles estavam fazendo a parte de jogos, de videogame. E estava todo mundo super concentrado lá, usando o computador e tal, um monte de rascunho nas paredes, sabe? Assim, você vê que, de verdade, o aluno está se formando, está com a mão na massa e está se formando para ser o profissional da área. Um destaque, são vários os destaques do campus, mas eu acho que algo que eu não esperava encontrar, porque eu não lembro de você ter contado. Que é tanta coisa ali. É o fato de haver uma cidade cenográfica. E aí eu fotografei a cidade inteira, eu fiz vários vídeos como se eu estivesse no cinema também, mas eu só pensava o tempo inteiro, os meus alunos que querem estudar cinema deveriam estudar aqui, porque é diferente, aí eu vou fazer uma comparação sem mencionar nomes, mas assim, existem universidades aqui no Brasil que têm curso de cinema, que você fala, aqui está a turma de cinema, e você entra um monte de mesa, todo mundo enfileirado. Sala de aula, né? Você fala, que cinema é esse que eles estão fazendo, né? Onde é que está o cinema? Não, tem um estúdio, aí redireciona para um espaço específico em que as pessoas vão aí fazer uma gravação uma vez por semana. É completamente diferente. Então, tem cidade cenográfica, tem espaço para eles poderem montar os cenários e fazer a parte de marcenaria, a parte de roteiro, eles têm um período para fazer tudo do filme. Então, eu achei, assim, fantástico. Fora, existe uma sala, não vou me lembrar agora... O estúdio de produção virtual. Não, o estúdio de produção virtual e o estúdio de TV. O estúdio de TV é incrível também. Eu achei que eu estava assim num programa de televisão de uma rede nacional brasileira, porque eram câmeras gigantescas de verdade, várias câmeras no local. E então isso eu achei incrível, porque não é o que eu vi, não é um curso que vai só estar no livro e depois que você terminar o seu tempo com a faculdade, com a universidade, você vai aprender como é que trabalha. Sabe? A impressão que eu tive e o que eu vi nesse período que eu fiquei lá, né, que foi um dia de visita, foi de mão na massa. Então, você está, ao longo do período que você está conosco, vejam que eu não estou falando quantos anos, porque vai variar, né? Pode ser... Geralmente, tem aluno que faz em 20 meses, então, tem aluno que faz em 24, então, depende do aluno. Mas, no geral, quando você pega aquele aluno 20 meses... Tá... Ele vai de ponta a ponta, né? Então, nesse período que ele fica lá, ele consegue de verdade aprender, ele sai profissional.
E aí faz todo sentido a quantidade de prêmio que a gente vê enfim, nas estantes. Eu acho que eu vi um Oscar. Porque eu tirei fotos tem de 2 algo Oscars lá. e eu contei para todo mundo que eu cheguei perto de um Oscar. Então, se não era, não... Além deles ganharem Oscar, eles doam um Oscar para a faculdade, que é essa coisa do amor, né? Pela universidade. A gente realmente é uma família, é uma coisa muito doida isso. Eu me lembro dos alunos que estavam comigo na visita falarem assim, isso tudo aqui é Grammy? Eu falei, é. Eles, mas é muito Grammy. Eu falei, então... Você sabia que o recordista de Grammy da Full Sail é um graduado brasileiro? Nossa. É o Felipe Tichauer. Ele tem mais de 60 indicações de Grammy. Isso é incrível. E aí, este é um grande diferencial em relação às outras universidades que eu conheço, que eu já visitei, e que os nossos alunos brasileiros, né, costumam frequentar. Essa coisa, a mão na massa, quando você caminhando pela universidade, você fala, nossa, e isso aqui que eu estou fazendo gera este resultado, porque outras pessoas que estavam aqui tiveram este resultado. Então, isso, fora a ideia de você poder montar o seu tempo de estudo, eu achei fantástico. Podia fazer um podcast só disso, só né? Disso. Mas... E assim, e até, só para fechar, nós tivemos a experiência com 2 profissionais, né, da universidade, com experimentação. E também foi incrível porque os alunos saíram dessas experimentações com ideias e com a percepção de que, nossa, como a gente trabalhou hoje, a gente está exausto, porque foi muita coisa de criação. E até aqueles mais voltados para áreas muito das exatas, assim, sabe, os mais de física e química, se sentiram muito motivados e perceberam que podiam ser criativos. Então, só para voltar à ideia da criatividade, né? Eles montaram um carro para um jogo de videogame e um deles discutia, não, mas o carro tem que ter tal e tal. Não, veja, seu carro não tem isso e isso, então ele não é possível ser considerado um carro. Então, é a aplicabilidade dos conhecimentos a esse mundo criativo. É muito essa junção, né, do criativo com o tecnológico. O Fórum Econômico Mundial publicou uma pesquisa, que é a pesquisa que se chama O Futuro do Trabalho, e nessa pesquisa eles mostram que 23% dos empregos devem mudar até 2027, futuro próximo, né? Com 69 milhões de novos empregos sendo criados, porém 83 milhões de empregos sendo extintos, porque as funções não vão mais ser feitas da forma que são feitas hoje, substituídos por essa tecnologia emergente. Como é que a educação internacional pode contribuir para posicionar o jovem para que ele esteja habilitado para pegar essa fatia mais bacana do mercado, que são esses novos empregos que vão ser criados? Sim, pensando no aluno que opta por fazer uma universidade fora do Brasil, né? Vou fazer primeiro essa parte de resposta. As carreiras fora do Brasil, as universidades já oferecem carreiras menos tradicionais. Eu ia falar mais interessantes, ao julgamento que eu ia trazer, mas menos tradicionais. Então, isso já consegue preparar mais essas pessoas do que o caminho que teria que ser traçado se ele permanecer no Brasil. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho algumas alunas este ano que querem estudar Fashion Business. Se elas forem fazer esse caminho no Brasil, elas vão ter que fazer administração de empresas, em seguida, especializações diversas no mundo da moda, para aí, um dia, quem sabe, conseguirem o caminho, né? Mas assim, de um período de 4 anos de graduação ou 5 anos de graduação mais a especialização, quanto tempo demora para entrar no mercado? Nos Estados Unidos, por exemplo, e na Itália e na França, há carreiras de fashion business de imediato. Então, você depois de 3 a 4 anos já sai com essa especialidade, você já vai para o mercado mais específico, você já está preparado para um nicho que até pouco tempo eu nem sabia que tinha esse nome, que existia. Então, a educação, o olhar internacional ajuda a isso, a perceber essas diferenças e essas carreiras. Várias delas, inclusive, das mais diferentes, eu conheci por meio da Full Sail, porque a Full Sail tem uns nomes, desde sempre, uns nomes que você fala, nossa, mas como é que é? Então, a primeira vez que eu vi um curso de produção musical foi por você,
E aí aconteceu, já tem um aluno que falava, eu quero fazer produção musical. Eu falei, já sei o que é. Já sei que isso é um nível universitário, faz todo sentido ser uma graduação. Agora, o outro lado, né, educação internacional, quando a gente está pensando na preparação do aluno aqui com um olhar internacionalizado. É importante que ele consiga ter acesso a diferentes tipos de cursos e de formações. Eu vou usar de novo a palavra eletiva e optativa por conta de a gente ter isso dentro dos itinerários formativos, né, do novo ensino médio aqui no Brasil, mas ter acesso a esses modelos ou a esses módulos, a essas experiências, ajuda o aluno a fazer escolhas e a tomar rumos diferentes, ainda que ele opte por fazer administração de empresas no Brasil. Ele já vai ter um olhar diferente para a aula de estatística ou para a aula de matemática, né, para a aula que vai aparecer na faculdade. Por quê? Porque ele vai ter aquela sementinha da eletiva, de algo que ele pode fazer com aquilo, que às vezes o professor da universidade no Brasil ainda não parou para pensar. Né? Esse olhar menos conteudista, né? E essa internacionalização, ela é importante nesse sentido, sabe? De a gente abrir a escola para o que tem no mundo. Quando nós começamos a trazer as propostas da Full Sail para o Rio Branco, era muito essa pegada, assim, de vamos olhar o que tem no mundo e isso vai acrescentar. E a gente tem uma porção de vantagens de pessoas que se perceberam mais hábeis e aptas a outros desafios por conta do que vivenciaram. Repertório, né? Eu sei que você está falando, a gente falou bastante já, né, dessa diferença das possibilidades da educação internacional, mas queria saber se você consegue contar na prática algum caso em que ficou muito evidente através de alunos que você ajudou, com os quais você trabalhou, essa diferença no repertório dos alunos que tiveram uma experiência fora em relação aos alunos que não tiveram a oportunidade de uma experiência internacional. Certo. Uma experiência recente, aí eu vou também tentar dividir em 2 momentos, né? A experiência fora, assim, de fisicamente ir para outro país e vivenciar algo, e a experiência de estar no Brasil e algo de fora vir para eles, né? Esses 2 momentos eu consigo te trazer alunos que fazer uma aluna nome X, para não expor a pessoa, que quer se tornar engenheira das mais difíceis, engenheira mecatrônica, e percebeu que com as oportunidades de estudos internacionalizados, então estudando aqui no Brasil, mas com essas ofertas de concursos e competições internacionais e de acesso aos cursos da própria Full Sail, essas eletivas, ao Game Jam, é uma menina que ganhou Game Jam, já estou te dando uma dica. Ela percebeu que ela conseguia criar mais repertório, ela conseguia ter mais repertório, algo que simplesmente fazendo o essencial ou aquilo que era ofertado no Brasil, ela não conseguiria. Uma pessoa que não tem agora condições de experienciar algo fora do Brasil. Aqueles que tentam algo fora do Brasil por um período curto, eu vou trazer também a ideia de repertório, aliada a essa experiência cultural que é super enriquecedora. Né? Então, voltando à sua pergunta, 2 visões ou 2 olhares, esses 2 olhares eles se complementam no sentido de que o aluno que tem experiências internacionais, ele acaba se percebendo de uma maneira mais crítica e se posicionando tanto nas escolhas dele para nível de graduação aqui, como as escolhas profissionais com a mente mais aberta. Então, dá o exemplo do meu irmão, formado em ciências econômicas aqui, não trabalha com nada que tenha a ver com ciências econômicas, mas por conta do pensamento que foi desenvolvido durante esse curso, ele consegue trabalhar numa super empresa americana que está em todo quanto é lugar do mundo, que eu não vou mencionar o nome também, mas o pensamento foi criado de outra forma, sabe? Então, as experiências que essa empresa
que ele trabalha hoje, a outra que ele trabalhou antes, que também era internacional, fez com que ele se percebesse e se reposicionasse no mercado com rapidez. Então, eu acho que isso é uma coisa que a internacionalidade, a internacionalização traz. Essa resolução de problemas e esse reposicionamento sem criar muito estresse, né? Então, agora, qual a situação agora, como é que a gente resolve, ou qual que é a demanda que a gente tem, quais são os elementos que eu tenho para cumprir essa demanda. E aí um outro ponto eu acho importante para alguns contextos, que é o desenvolvimento de projetos. Muitos lugares, muitos olhares internacionais trazem essa questão do projeto e do teamwork, né, da ideia de vamos fazer em grupo. E cada um vai ter as suas melhores, suas habilidades e o que é de melhor para organizar o que quer que seja. Então, isso tudo eu acho que, somado, ajuda bastante a contribuir. Eu tenho expectativa que essa aluna que ganhou o Game Jam, que quer ser engenheira e tudo mais, ela consiga trilhar o que ela quer. E eu tenho certeza absoluta que a experiência de participar de algo internacional, né, que foi o Game Jam, fez com que ela se percebesse fez com que ela tivesse mais garra. Não que se percebesse mais vencedora, mas percebesse, se quiser, você consegue. Né? Tá, segue esse edital aqui, se coloca, arrisca. E eu acho que a internacionalização traz isso, a questão do arriscar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer são as cerimônias de entrega de prêmio dos garotos que vencem Maratona de Criatividade, Game Jam e Tech Fest. Primeiro porque é muito legal você reconhecer, né, a pessoa que venceu. E depois porque quando a gente faz isso publicamente, você vê na hora, não só a pessoa que recebe o prêmio, como os outros em volta, olhando e falando: uau, meu amigo ganhou, minha amiga ganhou, eu nem participei. E você vê tanto a pessoa que ganhou falando: nossa, eu consigo ganhar uma competição internacional, como você vê a pessoa que não participou falando: poxa, eu vou participar na próxima porque eu conheço alguém que participou e ganhou. Então esse empoderamento eu amo. E você vê isso no olho ali na hora. Rê, para a gente finalizar, vou perguntar para você qual foi a sua experiência mais significativa com a educação internacional e como é que começou essa história da educação internacional na sua vida? Mas mais significativa, vou ser super injusta, porque eu talvez tenha a mais recente como mais significativa. Então, muitas, né? São muitas as histórias, então eu vou trazer a mais recente, não a mais que é significativa por ser mais recente. É uma experiência em que os alunos tiveram a oportunidade, e eu fui junto de chaperone, que na verdade eu fui junto porque eu estava ali, eu era aluna eu era o número X ali, né? Eu estava junto com eles, em que eles tiveram a oportunidade de vivenciar dentro de um espaço super interessante, que é o Centro Memorial de Astronautas no Kennedy Space Center lá na Flórida, uma experiência de robótica e de astrobiologia em inglês, com pessoas fantásticas, super gabaritadas, ex-engenheira da NASA, engenheiro aeroespacial, assim, pessoas que a gente nunca imaginou que pudesse ter contato. E o que foi mais incrível foi como eles conseguiram se colocar, participar, chegar a uma conclusão, trabalhar em equipe, criar uma resolução para um grande problema, com o inglês como língua franca, porque uma das pessoas é alemã, o outro enfim, né, cada um de um canto, e isso para mim foi incrível em relação à ideia de educação internacional, porque possibilitou para os alunos e para mim uma concretude de tudo que a gente está vivendo. Então, veja, esse projeto aqui, essa ideia de projeto, que é a aprendizagem baseada em projeto que a gente tem na escola, isso existe em outro lugar, isso vale da escola. Essa ideia de que a gente aprende inglês para usar, né, inglês como ciência, como divulgação científica, para desenvolvimento de conhecimento, foi validada ali também. E a experiência de a gente estar num espaço diferente, em que a gente estava ali
buscando placas, vamos ver quantas placas a gente encontra em milhas, em jardas, e cadê esse Fahrenheit que está todo mundo dizendo. Então, essa coisa de vamos aprender e vamos valorizar os outros, né, e as diferenças. Então, acho que isso, para mim, é muito recente, essa experiência, foi agora, tem um mês e pouquinho, então foi muito significativa, porque no final eu tive uma porção de alunos com um brilho nos olhos dizendo, acho que eu já sei o que eu quero, sabe? Eu acho que eu já sei o caminho. Não vai ser necessariamente estudar na Flórida, mas eles já se perceberam... Começam a se encontrar, né? Já se perceberam assim, eu dou conta. Então, isso para mim foi muito significativo. A educação internacional, quando começou na minha vida, eu acho que com este nome, não há muito tempo, porque este nome é muito novo no mercado aqui no Brasil, né? Mas o conceito, muito pequena, com 7 anos de idade, isso já existia na minha vida, de outras, com outros formatos, né? Formato anos 80. Conheço. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não usava esse nome, a gente tinha alguns estereótipos do que era um internacional bom. E hoje em dia eu acho que a gente tem uma grande vantagem que a gente rompeu com os estereótipos e o internacional é internacional. Não tem essa de só um vale ou só um local proprietário desse olhar internacional. Então eu acho que essa evolução, graças a Deus, eu posso dizer que houve, sabe? Eu passei por ela. Então, hoje eu vou dizer para vocês que, para mim, a internacionalização está muito intensa, porque hoje eu estou aqui com você, daqui a pouco eu tenho uma reunião com o pessoal de um outro país que está fechando uma parceria para fazer um projeto com os alunos na escola, e amanhã eu tenho uma reunião, sabe? Então, assim, essa coisa de trabalhar em fuso horários diferentes, falar com pessoas do mundo todo, mostra que a gente, na verdade, está todo mundo junto. A rede global é uma mentira. É um mundo só, né? A rede global está ali mesmo, e isso é prova, inclusive, na educação básica, inclusive nas escolas. Muito bom. Obrigada, Rê, Obrigada. por compartilhar tanto conhecimento e tanta vivência com a gente. Estamos aqui falando dos jovens e agora é a hora do nosso quadro Aluno em Pauta, o momento em que a gente conversa com quem está vivendo o começo de um processo de escolha de carreira e de construção de futuro profissional, para a gente poder entender qual a visão do próprio jovem sobre o papel da educação internacional. A gente recebe aqui no nosso podcast João Chibal, aluno da Beacon School, terminando o ensino médio em 2028. O João esteve com a gente no Winter Camp da Full Sail University em janeiro de 23 e estará conosco na próxima edição do Campus Experience lá na Flórida, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Tudo jóia, ótimo estar com você aqui. Quero começar te perguntando o que te motiva a buscar experiências internacionais, João? Geralmente as experiências internacionais, elas me ajudam a abrir a mente, sabe? Conhecer os novos lugares, aprender novas línguas, pessoas e culturas diferentes também. Isso acho que é mais ou menos ser open-minded, assim. Conta um pouquinho aí dos lugares onde você já foi, João, que eu sei que você tem bastante experiência. Eu já fui para a Argentina em julho desse ano. E eu fui também no Winter Camp, né, em janeiro. Eu também vou para Londres ano que vem, em julho. E vai de novo para Orlando. E de novo para Orlando. Com 13 anos. Uhum. Tá no caminho, né? João, falando do Intercamp que você fez na Full Sail, que foi um mergulho na economia criativa e nas tecnologias emergentes, o que você mais aprendeu ou o que mais te deixou realizado durante essa experiência que te fez ter vontade de ir de novo? Eu consegui aprender a mexer no MacBook. Também a gente aprendeu várias atividades, que, por exemplo, foi o slow motion, que a gente pegou alguns bonequinhos e fez um slow motion em grupo. E eu aprendi também a trabalhar bem em grupo, com pessoas novas que eu nunca conheci antes. E também uma atividade legal que a gente fez foi o Game Arts, que a gente conseguiu criar um personagem só entre 3 pessoas.
e a gente ia se dividir em grupos. A gente ia dividir as tarefas. Um ia desenhar, o outro ia pintar e o outro ia enviar para nossa professora, que foi a Liz. Qual foi a que você mais gostou de fazer, João? Gostei bastante do Game Arts. Foi a sua favorita? Foi. Bem legal. Bom saber. E agora, para a próxima edição, o que você espera aprender ou desenvolver? Eu pretendo conhecer novas pessoas e conhecer também as novas tecnologias que de um ano para cá já pode ter mudado ou criado novas tecnologias, por exemplo, aplicativos novos ou até sites também. Você tem ideia já, João, do que você imagina trabalhar daqui a... Sei que falta bastante tempo ainda para você, mas hoje, se você tivesse que escolher alguma carreira, que carreira que você acha que você escolheria? Acho que eu escolheria programador ou game arts, ou até engenharia robótica, talvez. Eu te vejo bem em robótica. Você faz curso de programação aqui, não faz? Eu faço. Você ainda faz ou você já parou de fazer? No ano passado não, esse ano você fazia, né? Eu faço na minha escola, eu faço parte do clube de programadores da minha escola. E também, às vezes eu ajudo na escola, às vezes, meus professores. Muito bem. Vou pedir para a Renata, que está aqui com a gente, que eu acabei de entrevistar, com a visão dela de educadora e de quem já acompanhou o desenvolvimento de muitos alunos da tua idade, se ela tem alguma dica para te dar. Eu tenho. Considerando essas carreiras que você comentou, experimentar um summer camp e um winter camp de cada uma delas, um pre-college experience, vivenciar nas universidades essas opções, inclusive para você ver qual você gosta mais, né? E com isso você consegue se manter atualizado. Essa questão que você falou, que aplicativo vai ter de diferente, enfim, eu sugeriria isso, assim, mantenha esse fluxo. Eu sei que vai ficar caro, mas se é um investimento da sua família e é parte do seu projeto de vida, é algo para você manter. E aí um outro ponto que você mencionou quando você contou por que você faz essas experiências todas, estudar mais línguas. Então, inglês, entendo que você já tem e que está super bom. Se for para a Argentina, provavelmente tem um espanhol muito bom também. O português, né? Português versão brasileira, tá tinindo. Experimentar outras línguas, porque isso te abre um leque de mercado bastante importante e de especialização também. Então, a interlocução internacional entre pesquisadores e entre profissionais, ela é muito válida e ela é muito importante. Isso que você experimenta nesses winter camps e summer camps, pessoas do mundo todo, você é só um exemplo de algo que você vai vivenciar quando você ficar um pouquinho mais velho e for para o mercado de trabalho. Então, mantenha essa sequência aí e experimenta um pouquinho de cada. Legal que o mindset do João já está perfeito, né? De saber que ele precisa se atualizar sempre, porque as coisas mudam, né? Porque tem muita gente muito mais velha que você, João, que acha que fez um curso e já está bom para a vida toda. Já estudei, já me formei e não preciso mais, né? Então é muito legal ouvir de uma pessoa tão jovem um depoimento já com essa consciência de que estudar é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, para sempre. A gente não faz para terminar, não é um pódio de chegada, né? É um caminho que a gente precisa traçar para o resto da vida. Muito bem, obrigada, João, pela tua participação aqui. Um beijo para você. Tchau, Carol. Tchau, Renata. Obrigado. Tchau, obrigada. O Mentes do Amanhã fica por aqui, mas te esperamos no próximo episódio, Educando Empreendedores para a Liderança. Se você quer saber como a Full Sail tem transformado o jeito dos brasileiros estudarem no exterior, acesse o nosso site e siga as redes sociais da Full Sail Brasil Community. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!